Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e vamos continuar nossa aula de econometria. Hoje nós falaremos sobre a multicolinearidade e alguns outros testes dentro de um exercício de crescimento econômico. Temos aqui algumas referências tradicionais que temos utilizado. O nosso exercício é sobre o crescimento dos municípios em Mato Grosso. Eu tirei como base adaptado, né, do estudo da dissertação do William Marquezin. É uma adaptação, não é o mesmo modelo da dissertação dele, mas nós temos basicamente uma ideia de que existem algumas variáveis que afetam a taxa de crescimento dos municípios. No caso, nós estamos usando, não é uma série temporal, é um recorte de seção cruzada, onde nós estamos olhando a variação do crescimento entre 2001 e 2010. Então, nós temos aqui a expressão que é baseada no trabalho do Barro e Sally Martin, onde ele, então, recomenda o uso desta taxa de crescimento, tá ok? Onde nós temos, então, o y0 a 2001, y0 mais t para 2010. Então, nós temos aí as variáveis em valores deflacionados para preços de dezembro de 2010. Temos ainda outras variáveis associadas. Aqui uma pequena anotação com respeito ao número de municípios, porque em 2001, entre 2001 e 2010 houve a criação de Ipiranga do Norte e Itaiangá, e então neste caso em 2001 eles não existiam, a gente pegou os valores deles e colocamos na cidade de origem, ou seja, Tapurá. Por isso estamos trabalhando com 139 municípios na estrutura regional aí desta época aí. Aqui, então, a variável PIB per capita municipal. Temos aqui mais alguns detalhes sobre a fonte dos dados, né, e como que nós calculamos esta variável. E aqui a relação das demais variáveis. Então, são 17 variáveis. Essas variáveis de composição industrial, composição da agropecuária, do setor de serviços e da administração pública, seguem aí também o formato descrito lá pelo Barro e Sally Martin, onde considera então o share de cada desses setores e também a taxa de crescimento de cada um deles para fazer essa variável que a gente pode, que ele chama no inglês de composite, né? Então não é exatamente a fração do setor e nem exatamente a taxa de crescimento do setor, mas uma taxa de crescimento ponderada pela participação do setor. E aqui nós temos então uma regressão inicial, onde nós temos aquela taxa de crescimento no formato do Barra e Sally Martin, em função dessas variáveis que nós listamos. Então, aqui dentro desta variável tem um termo com log, aqui também nesses cálculos dessas variáveis composições também tem logaritmos, e nos permite então fazer uma análise em termos gerais, um ajustamento aí razoável, né? 89% de explicação do modelo, mas nós temos muitos parâmetros não significativos. Isso nos dá, então, uma preocupação com a multicolinearidade. Então, a nossa análise inicial, né? Muitos parâmetros não significativos, um R quadrado alto, uma indicação de multicolinearidade. Podemos fazer aqui a regressão auxiliar, o nosso post, ele terá aí as regressões auxiliares de cada uma das variáveis explicativas, no caso, olhando a regra de Klein para investigar se o R quadrado de uma regressão auxiliar, aqui vejam o ln de y defasado, então a taxa de crescimento defasada, em relação às demais variáveis explicativas. Neste caso, foi feita uma pequena transformação aqui para as variáveis que estavam em milhões de reais, tá certo? E aí a gente tem, então, que comparar os R quadrado de cada regressão auxiliar com o R quadrado da regressão original. Então, se nós olharmos aqui pela regra de Klein, nós temos, então, a expressão original com 0,89 e os R quadrados de cada uma das regressões auxiliares, nos dando uma indicação de pouco problema. Se a gente olhar aqui o VIF, auxiliar a isto,
por aqui a gente falaria que nenhum dos regressores tem problema neste modelo, olhando a regra de Klein. Agora, olhando o VIF, alguém poderia ficar preocupado com esta variável, com 6, né, acima de 5. Para alguns autores é acima de 10 que fica problemático. Então, a gente ficaria no meio termo, né? Aqui a variável também do ICMS, né, com 7. Então, aí a gente poderia ficar com alguma pequena indicação aí de multicolinearidade, mas não parece ser realmente um grande problema. Então a gente pode fazer o teste de White, né? Aqui eu fiz pelo jeito mais, eu diria mais manual, né? Onde a gente pega o resíduo do modelo, né? Do modelo 1. Fizemos aqui então a regressão de U quadrado em relação às demais variáveis, coloquei os termos quadráticos. Neste caso eu não fiz os termos cruzados, porque aumentaria muito o número de parâmetros e o nosso grau de liberdade aí ficaria meio baixo, né? Nós temos 78 observações. Então, tiramos aqui o R quadrado, calculamos a estatística de teste LM, né? O p-value e temos então um resultado para aceitar que não existe heterocedaticidade, ou seja, que nós temos resíduos, a conclusão é que nós temos resíduos homocedásticos para esse caso, ok? A regressão 2, então, a gente tirou aqui algumas variáveis, tá certo? Algumas variáveis que não estavam significativas, a gente pode olhar, então, o R quadrado ajustado, veio para 0,87, com todas as variáveis agora significativas. Podemos fazer um novo teste de White, agora eu fiz usando o BP teste, com esse modelo com menos variáveis, né? Só que agora com os termos quadráticos aqui, eu tenho que especificar essa expressão se eu quiser fazer o white usando a função bptest. Neste caso está me dando aqui de 0,17. A princípio é este teste 0,17, ele não rejeitou, né? Então nós temos a prevalência da homocedaticidade dos resíduos, mas se eu fizer o teste Brot-Pagan tradicional, sem colocar a expressão para white, a gente teria um problema de heterocedaticidade, ou seja, eu rejeito H0 a 5% e, portanto, a hipótese alternativa é de heterocedaticidade dos resíduos. Então, a gente fez aqui uma correção no modelo 2 para o HC1, né? Então, para a heterocedaticidade, e a gente tem, então, os nossos resultados para a nossa regressão. Regressão 2, no caso. Fizemos o teste de normalidade neste modelo 2. Temos aqui, então, não rejeita H0, ou seja, os nossos resíduos são normalmente distribuídos. Bom, se você gostou até aqui, aproveita, já curte, já se inscreva no canal e nós vamos agora fazer um pouco do RStudio, mostrando para vocês a mesma saída que temos ali no RPubs. Vamos então para a prática, né? Então nós temos aqui o nosso RPubs, né? Eu tenho o post, vocês também podem encontrar nesse mesmo link aqui, tá certo? Ele retorna a mesma coisa, tá certo? Se você pegar aqui. Ok? Eu atualizei ele para vocês. E aí vocês têm aqui a possibilidade de baixar o code, tá? É esse aqui, que se você clicar aqui para baixar, vai ser importante baixar esse code, por quê? Porque eu coloquei os dados embedded, ou seja, aqui você tem a descrição das variáveis, né? E aqui eu pus uma nota avisando que os dados estão dentro do code, estão aqui dentro do Markdown. Então, se você pedir aqui para abrir, ele vai abrir para você, tá certo? O Markdown.
e você vai conseguir achar os dados aqui, ó, tá certo? Ele não aparece no post porque ficou longo, tá certo? Só por causa disso, beleza? Então, vamos lá. Vamos salvar isso aqui numa nova pasta, tá certo? Então, aqui você vem Save As. Eu vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta de... Vamos pôr aqui uma nova pasta. Vou chamar ela de exercício crescimento, tá? Vou colocar ela aqui dentro. E agora eu vou reverter o meu diretório para criar um projeto dentro daquele diretório. Então, File, novo projeto. Este caso eu estou fazendo um pouco diferente dos outros. Eu estou criando um projeto em uma pasta já existente. Neste caso, aquela pasta que nós queremos. Então, esse exercício Cresc, né? A gente criou, então, um projeto ali. Eu tenho, portanto, aqui o meu arquivo Markdown. Vocês conseguem ver aqui no canto. E a gente pode agora abrir esse Markdown e executar, né? Uma forma bem rápida, bem simples. Você vir aqui em init, tá certo? E pedir para ele gerar o post. Vejam que eu não fiz nenhuma alteração, eu simplesmente peguei o Markdown e pedi para gerar. Como os dados já estão embedded, então ele gerou o post completinho, tá? Vejam que aqui ele está fazendo operação com os dados, mas os dados estão dentro do Markdown. Ok? Os dados estão aqui, ó. Essa tabela grande aqui, ó, dados, eu pus echo false para ele não aparecer lá no post, porque ele ficaria muito extenso, muito número, tá certo? Então, eu fiz desta forma para vocês. E aí, a gente pode, então, observar essa rotina, né? Então, se você quiser executar passo a passo, você não precisa executar esse primeiro chunk aqui, mas você precisa executar a partir deste outro. Então, aqui a gente chama os pacotes que nós vamos usar, especialmente de LM, car, LM test, sandwich, tá certo? O T-series, que vão ser bastante úteis. Aqui ele puxa os dados e aí ele vem, cria um objeto aqui do lado. Ele está lendo, tá certo? Então, ele criou para a gente o objeto dados. Se você quiser investigar esse dados, você vai ter a descrição aqui. Veja que ele já está como, então, DataFrame e Table, né? Então, ele tem algumas facilidades para quem quer usar o Tidyr ou outros pacotes. Então, já está no formato Table. Aqui para baixo, então, a gente nós teremos, então, a possibilidade de fazer um sumário, onde você consegue avaliar se tem NAs. Se tiver NAs, ele vai aparecer aqui na parte de baixo. Ele aparece quando é caractere, então aqui são os nomes dos municípios, né? Então, aqui eu tenho todo o meu dataset, tá certo? São 24 variáveis. Se você quiser olhar pelo view aqui, né? Clicando aqui em dados, você consegue fazer um view dados, ele mostra então toda a tabela, ok? Eu já mostrei nos slides lá do PowerPoint que nós temos o barro aqui, a taxa de crescimento per capita, né, do método do Barro e Salé-Martin. Aqui a gente tem então as variáveis no formato de composite, a taxa de crescimento passada, e algumas outras variáveis que a gente vai investigar. Então, a gente pode agora, então, fazer a nossa regressão, tá certo? Eu vou usar o attach, vou criar aqui algumas variáveis que, na verdade, eu estou dividindo por 1 milhão, porque essas variáveis de comércio, elas estão com números bastante grandes, né? Então, isso gera alguma dificuldade, tá certo? E aí a gente muda, então,
para dividir aqui por 1 milhão, tá certo? Criamos e chamamos aqui um modelo de mod 1. Então, aqui está o nosso mod 1, tá certo? E a gente pode pedir o sumário, onde ele mostra a saída da regressão. Então, vocês veem que existe aqui várias variáveis não significativas, com parâmetros não significativos, o R quadrado 0,8901, e a gente vai, então, fazer uma investigação para avaliar a multicolinearidade. Antes eu vou calcular aqui, tá certo, o ACAIC e o BIC, e a gente gerou uma tabelinha pelo Stargazer, com aquelas informações. Podemos olhar a correlação, então é uma forma, esse pacote CorePlot, ele dá um visual interessante. Ele ficou aqui um pouco confuso porque tinha muitas variáveis, tá certo? Se você quisesse separar, né, de repente você poderia separar um pouco, deixar um pouco mais enxuto. No caso, nós pusemos todas, então a gente vê uma nuvem um pouco mais escura aqui com as variáveis de comércio, né? Elas estão andando bastante próximas, principalmente a corrente de comércio, o que é natural, tá certo? E a gente não tem aqui uma identificação tão clara para negativos, para valores negativos não, mas no positivo, né, nas variáveis aqui mais escuras, correlações positivas altas. Eu posso olhar de um jeito que eu acho melhor, né, que seria com o VIF, né, que a gente comentou já no slide. A gente então pede o VIF do modelo 1, é uma função do pacote CAR. Ele nos dá então algumas indicações. Na verdade, o que ele está fazendo, ele está calculando regressões auxiliares, pegando o R quadrado dessas regressões auxiliares e gerando esse número, né, que é o VIF. Aqui temos a possibilidade de ver cada uma das regressões auxiliares, elas estão todas descritas no post, né, e a gente compara o R quadrado das regressões auxiliares com o R quadrado da nossa regressão original. Então, a nossa regressão original teve o R quadrado de 0,89, 0,8901, e a gente tem a possibilidade de comparar, então, com cada um desses R quadrados, e a gente percebe que nenhum deles foi acima de 0,89. A gente tem alguns que foram 0,85. Aqui eu fiz um resumo, né? Eu extraí o R quadrado de cada uma das regressões auxiliares e fiz um resumo, tá certo? Uma tabelinha com todos esses valores, e a gente consegue ver então aqui o resultado dessa coleta desse dado. Então, o R quadrado não temos nenhum aqui acima de 0,89, e a gente pode aqui olhar, o do modelo 1 é 0,89 e o dos outros modelos auxiliares não tem nenhum acima de 0,89. Mas a gente tem alguma coisa que é bastante alta, vamos dizer assim, que é aqui para o ICMS, para o T e para a taxa de crescimento passada, que são aqueles que tiveram o R quadrado de 0,85 e tiveram o FIV maior que 5, tá certo? Então, aqui a gente tem, na sequência, o teste de White. A gente fez o teste de White passo a passo aqui, neste caso, para o modelo 1, né? E a gente tem, então, um resultado, aqui a regressão auxiliar para o White. Aqui vocês conseguem ver os termos quadráticos. E a gente consegue ver, então, a estatística de LM e o p-value 0,39. Neste caso, não rejeita H0. Depois a gente tira, então, algumas variáveis que não estavam significativas. Construímos, então, esse modelo 2. E fizemos também a CAIC e BIC. E fizemos a planilhinha do Stargazer. Então, aqui você tem a saída comum e aqui a saída do Stargazer, onde temos algumas estatísticas já calculadas. Podemos ver que o ACAIC e o Bayesiano, o BIC, né, eles ficaram menores do que no modelo 1. O ACAIC aqui menos 795, comparado com menos 801,
O do modelo 2 está menor, portanto, está melhor ajustado. Do ponto de vista de R quadrado ajustado, a gente tem uma diferença mínima ali na terceira decimal. Então, a gente tem um modelo 2 que tem todos os parâmetros significativos. E a gente entendeu por estar melhor ajustado por causa do ACAIC, do BIC, né? Entendemos que ele está melhor. E fomos, então, um novo teste de heterossedacidade para agora o modelo 2. Fizemos daquele mesmo formato, o braçal, que eu diria, né, passo a passo. Temos aqui a estatística 21 e 0,17 para p-value. E depois fizemos pelo BP-teste, onde a gente tem a mesma informação. Aqui, neste caso, nós temos a regressão auxiliar. Aqui nós temos a informação da saída do BP-teste. Tá certo? Nós temos como ver também a regressão auxiliar pelo BP-teste, é uma opção. E aí, então, com esta conclusão, né, de que os resíduos são homocedásticos, eu poderia ir à frente. Mas eu chamo a atenção de que se você fizer um BP-teste simples, né, você teria uma interpretação aqui um pouco diferente. Então, alguém poderia levantar essa questão. Vamos imaginar aqui, então, eu vou fazer o BP-teste padrão, né? O que eu chamo de BP-teste padrão? É o BP-teste sem... é o BP-teste sem colocar a fórmula ali para o white. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer para vocês verem. O meu dataset é o mesmo. Vou pôr aqui, tá? Mas a gente não precisava. E aí, a gente encontra aqui a presença de heterossedacidade, né? Então, ele rejeitou H0 e concluiu por presença de heterossedacidade. Então, aqui a gente pode... então, fazer a correção, tá certo? Fiz a correção aqui pelo método HC1 de White. Aqui, então, nós temos a saída já do modelo robusto. Podemos comparar isso com o modelo padrão. A gente vê, então, que tem uma pequena alteração aqui nos valores dos erros padrões. E, em consequência, nós temos alterações no T e no valor da probabilidade. Então, aqui eu já tenho o modelo padrão, aqui o modelo robusto. E pedir para sair o modelo 1, modelo 2 e o modelo 2 robusto. Eu pedi para ele fazer aqui, então eu gerei as matrizes aqui com correções para erros robustos. E aqui eu alterei, então, para que ele expressasse adequadamente o modelo do jeito que a gente precisa. Então, a terceira coluna aqui é a terceira com erros robustos, né? Então, aqui, quando a gente põe o robust.se, ele está pegando aqui a raiz da diagonal daquela matriz e, portanto, corrigindo para a heterossedacidade. E aqui, então, nós temos o modelo robusto, o modelo 2 original, né, MQO, e o modelo 1. E aí a gente tem, então, a possibilidade de trabalhar com esse modelo, com essa saída para o modelo robusto. Podemos olhar aqui a autocorrelação dos modelos. O Durbin-Watson só testa a primeira ordem, né? A gente tem aqui a saída dizendo que aceitou H0, não tem autocorrelação dos resíduos até a primeira ordem. Fiz depois o BG-teste, agora eu fiz já só para o modelo 2, porque já estamos entendendo que o modelo 2 é melhor, né? E fiz aqui de 1 a 12, fiz um loopzinho para pegar de 1 a 12, e aqui a gente tem, então, em todos os casos, a gente não encontrou, aqui a gente não encontrou nenhum tipo de autocorrelação até a ordem 12. Aqui fala lag 11, do teste 11, porque ele inicia aqui como sendo um 0, tá certo? Então, a gente não conclui por autocorrelação residual, não existe como a gente falar que temos autocorrelação. Não temos. Não dá para falar que temos, ok? Fizemos aqui para normalidade, geramos os resíduos do modelo 2, fizemos o Jarque-Bera. E aqui também concluímos que os resíduos estão normalmente distribuídos.
Fizemos para o reset e aí aqui encontramos um problema, ou seja, ele aponta algum erro de especificação. Alguém poderia especular, querer colocar outro tipo de forma funcional. A gente já tinha logs em várias variáveis, tá certo? As variáveis que não estão em logs, talvez poderiam ser colocado logs, essa aqui então, da transferência de CMS, as de importações, né, a de capital humano, talvez seriam candidatas a colocar o log. Essas outras já têm logs na sua composição, então não faz sentido colocar log. E poderíamos explorar aí modelos polinomiais ou outro tipo de abordagem, né? Nós teremos a chance de fazer aí algum exercício para frente aí, a próxima videoaula, falando sobre seleção de modelos, e aí falando então sobre os métodos aí stepwise, estimação para trás, para frente, com inclusão de variáveis, backward selection, forward selection, e assim achar alguma alternativa diferente, ok? Eu vou deixar por enquanto isso aqui como um stand-by, tá certo? A gente poderia investigar aqui também o outlier e olhar o QQ-plot. A gente percebe aqui que ele acusa dois outliers, o 58 e o 121, tá certo? Fiz um QQ-plot para olhar e a gente fez o VIF também. Então, o VIF ele não acusa aqui para nós problemas de multicolinearidade, não tem mais. Ele apresenta aqui para nós a saída do outlier. E aqui no QQ-plot a gente tem evidências de dois outliers, mas a gente tem uma reta toda dentro da banda de confiança. Esse outlier 58 é o Juruena. Se você quiser olhar lá o 121, é só você vir aqui olhar Sapezal. Então, poderíamos investigar o porquê que estão com essa característica, né? O que eles têm de diferente que está acusando esse tipo de modelo. Posso adiantar para vocês que na dissertação o William ele fez uma análise também para a autocorrelação espacial, ele foi um pouco além, né? Então era uma dissertação de mestrado, então tinha um pouco mais de complexidade dentro desse modelo, e quem quiser pode olhar lá depois no link da dissertação dele. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha por hoje, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. Eu vou deixar a descrição do vídeo aí com mais detalhes, meus links para vocês, ok? Até, um grande abraço.